A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Convido vocês a acompanhar comigo o Evangelho de João. Vamos estar lendo do capítulo 8 também, versículo 30, que vai dizer assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Ele vai falar que a multidão creu no que ele estava falando. Eles creram, entre aspas, eles desenvolveram uma fé superficial, não é algo aprofundado. E Jesus sabia disso, por isso que João escreveu que eles criam, entre aspas, nele. Porque a fé deles, pessoal, ia até quando Jesus falasse algo que eles não gostassem. Provavelmente você conhece pessoas assim, que enquanto Deus está falando o que eu quero ouvir, Deus presta. Depois que Deus fala algo que eu não quero ouvir, Deus não presta, ainda que seja uma verdade. Por que eu estou falando isso, pessoal? Nos próximos capítulos vocês vão ver o porquê Deus está falando isso. Porque Jesus, pessoal, ele teve um encontro com os religiosos, ele começou a falar sobre como eles estavam fazendo, que eles não eram verdadeiramente livres. Eles pensavam que eram livres, pois ninguém, pessoal, que vive no sistema consegue ser livre. E Jesus era o que Jesus estava falando, que Abraão viu os dias dele e se alegrou. E que eles também, pessoal, eles não eram livres, porque eles estavam sempre sendo escravos na mão de alguém. E também ele fala que se o filho não libertar verdadeiramente, eles continuarão sendo escravos. Mas se o filho o libertar, eles deixarão de ser escravos e seriam livres. Mas aqui, por enquanto, ele está falando que eles criam uma fé superficial, uma fé que não é aprofundada. É o que Jesus está ensinando a eles, que eles têm uma fé superficial, uma fé que é rasa, uma fé que não se aprofunda. E não se pode tirar proveito dela porque não tem profundidade, porque não tem comunhão, não tem embasamento, pessoal, uma fé performática. É o que Jesus está falando. Eles estavam se agarrando às mecânicas da lei, dos tempos do tempo do primitivismo que eles viviam, pessoal. Eles não entendiam o poder de Deus. Eles achavam que para Deus operar necessitava da mecânica sagrada deles. E Jesus diz que não. Por isso que ele está falando que eles estavam crendo de uma maneira superficial, não era algo profundo, não tinha uma profundidade, era algo muito raso mesmo. Lá nos primórdios da fé, e aqui Jesus está falando que eles sempre foram escravos, pessoas. De fato é. Você lê o Velho Testamento, você vê que sempre, pessoal, que eles começavam a desobedecer a palavra de Deus, eles caíam em escravidão, pessoal. Eu vou estar citando, pessoal, de Juízes até o cativeiro babilônico, por exemplo, de exemplo para vocês. Eles sempre foram escravos e lá em Israel eles estavam sob o domínio dos romanos. Quem estava dominando aquele povo, pessoal, era os romanos, que eram pagãos. Por quê? Porque eles estavam na desobediência. Desobediência essa que resultou em 400 anos de silêncio de Deus. Deus se silenciou
por 400 anos. Quase o tempo que eles ficaram no Egito, pessoal. Para você ver como é que aquele povo era de uma dura compreensão, pessoal. Eles não entendiam os profetas, nem entenderam o próprio Cristo. E assim, pessoal, é os períodos primitivos da fé. Pessoal, eles não entendiam os profetas e também não entendiam que o próprio Cristo, pessoal. Isso aí eram os primórdios da fé. Por isso que eles eram escravos, pessoal. Por isso que a fé deles era superficial. Porque eles se agarravam mais na mecânica do que em Deus, entendeu? Assim eu te entrego essa palavra, recebe, toma ela no teu coração. Deus abençoe você. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém.